Com certeza, essa pessoa não serve pra nada. É do pior tipo. Eu já sabia, eu avisei vocês. O que aconteceria se Deus falasse de você com a mesma dureza com que você fala dos outros? Absolutamente ninguém se parece mais com Jesus por ser justamente o mais eficiente em destruir quem acabou de cair. Com quem eu me pareço mais neste momento? Com o restaurador de vidas ou com o acusador de nossos irmãos? Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Antes de abrir a boca para comentar a queda de alguém, deveríamos nos fazer 4 perguntas indispensáveis. Da próxima vez que você vir alguém caído no chão, tente se lembrar muito bem de onde levantaram você. Certifique-se de que suas mãos estejam livres de pedras para que estejam totalmente disponíveis para oferecer restauração. Eu nunca pensei que encontraria misericórdia. Definitivamente essa pessoa não serve para nada. É do pior tipo. Eu já sabia. Eu avisei vocês. Como essas frases saem rápido quando alguém cai? Como é fácil ditar sentença quando um terceiro comete um erro, se engana ou fica exposto aos olhos de todos? Mas sejamos honestos. Essas nunca são as palavras que escolhemos quando somos nós que tropeçamos. Quando sou eu quem falha, não digo que não sirvo para nada, digo que estou passando por uma fase difícil. Quando o outro cai, assumimos que finalmente a máscara caiu. Mas quando nós caímos, argumentamos que esse erro não representa a nossa verdadeira essência. Para o outro, exigimos consequências imediatas. Para nós, suplicamos por misericórdia. E é aí que nos deparamos com o espelho mais incômodo da vida. O que aconteceria se Deus falasse de você com a mesma dureza com que você fala dos outros? O que aconteceria se o céu resumisse toda a sua existência pelo seu pior dia? Ou pior ainda, se expusesse esses pensamentos mais íntimos nas redes sociais? Talvez o problema real, quando alguém cai, não seja apenas o seu erro. Talvez a verdadeira tragédia seja que a sua queda revela o quão implacáveis e pouco misericordiosos nos tornamos com o pecado que não é o nosso. A queda do outro nunca nos deixa neutros. Quando alguém comete um erro grave, algo se desestabiliza ao nosso redor. Às vezes, sentimos tristeza, decepção ou uma raiva genuína. Mas se olharmos no mais profundo da nossa mente, às vezes surge um sentimento muito mais sombrio e silencioso, uma espécie de satisfação que reprimimos. No campo do comportamento humano, existe um termo de origem alemã para isso, Schadenfreude, que descreve esse alívio ou prazer secreto que sentimos diante da desgraça alheia. Não dizemos em voz alta porque socialmente é inaceitável, mas por dentro o ego sussurra. Eu tinha razão, finalmente perceberam quem ele era. Por que caímos nessa dinâmica? Porque a mente humana costuma usar o fracasso do outro como um atalho disfuncional para avaliar o próprio valor. Quando vemos alguém ser exposto, automaticamente nos sentimos um pouco mais limpos, mais estáveis e moralmente superiores. Transformamos a dor alheia em um amortecedor para as nossas próprias inseguranças. No entanto, há uma verdade inevitável no desenho das nossas relações. Ninguém se parece mais com Jesus por ser o mais eficiente em destruir quem caiu. Pelo contrário, a incapacidade de olhar para quem erra com compaixão revela que esquecemos da nossa própria fragilidade. Pois bem, Jesus jamais tratou o pecado como algo insignificante, mas também não tratou o pecador como material de descarte. E é aqui que devemos aprender a discernir como profissionais e como pessoas de fé. Nem todos os erros de
são geridos da mesma maneira, porque nem todas as quedas têm a mesma origem nem o mesmo impacto. A sabedoria que encontramos nas Escrituras nos mostra que existem diferentes protocolos para diferentes realidades e podemos agrupá-los em 3 cenários bem claros. Primeiro, temos as quedas que exigem restauração. Refiro-me a que existem tropeços que nascem da fraqueza, do cansaço ou da imaturidade emocional. Um exemplo disso é Pedro, que num momento de pânico negou conhecer seu mestre 3 vezes. Ou o filho pródigo, que desperdiçou sua herança numa vida sem rumo. Diante dessas quedas, a abordagem que a Bíblia nos ensina não é o apedrejamento público. Em Gálatas 6:1, nos é dada uma instrução bem precisa: restaurem-no com espírito de mansidão, cuidando de si mesmos. Para quê? Para que vocês também não sejam tentados. Restaurar significa devolver a utilidade a algo que se quebrou, não descartá-lo. Quando Jesus se encontra com Pedro após a ressurreição, não convoca uma reunião para humilhá-lo nem o lembra de sua covardia. Ele o traz de volta ao amor e lhe devolve o seu propósito. Em segundo lugar, temos as quedas que exigem confrontação e limites. Eu explico. Há outros cenários onde o erro é profundo, consciente e prejudica terceiros. Um caso emblemático é o do rei Davi com Batseba, uma dinâmica de abuso de poder, engano e conspiração para cometer um assassinato. Deus não maquiou a realidade de Davi. Enviou o profeta Natã, para confrontá-lo de maneira direta e firme. Mas note o método. Natã não foi divulgar o pecado pelos corredores do palácio para alimentar o mórbido da corte. Foi diretamente ao responsável para despertar sua consciência e interromper o dano. No consultório e na vida, aprendemos que confrontar com firmeza e estabelecer consequências claras não é o oposto do amor. De fato, às vezes, é a forma mais alta de misericórdia para evitar que uma pessoa acabe se destruindo. E em terceiro lugar, estão as situações que exigem justiça e proteção. E com esta devemos ser extremamente categóricos. A misericórdia jamais deve ser usada como um disfarce para a cumplicidade. Quando enfrentamos abusos físicos, violência, exploração ou crimes reais, o silêncio não é uma opção espiritual, é negligência. Histórias como as de Ananias e Safira no Novo Testamento nos mostram que o engano premeditado, a manipulação e a hipocrisia sistemática recebem um julgamento imediato. Proteger o vulnerável e denunciar o mal é uma parte fundamental do caráter de Deus. Perdoar a alma de alguém não significa isentá-lo de prestar contas perante as leis humanas. Um dos relatos mais reveladores sobre a crueldade humana encontra-se em João, capítulo 8, com a famosa e impactante história da mulher que foi surpreendida no ato do adultério. Um grupo de líderes religiosos a arrasta e a coloca no centro da praça pública. Se analisarmos a dinâmica social daquele momento, é evidente que aqueles homens não estavam interessados na justiça nem na santidade do povo e muito menos na restauração daquela mulher. Ela era simplesmente um instrumento, um cadáver moral que pretendiam usar como uma armadilha para poder encurralar Jesus. Queriam um espetáculo que confirmasse a sua própria rigidez. Hoje em dia, continuamos a ver a mesma encenação. Há pessoas que se dedicam a colecionar os erros dos outros para se apoiarem neles e parecerem superiores. Constroem narrativas, exageram detalhes e expõem a intimidade dos caídos para validar sua própria agenda. Mas a resposta de Jesus desarmou o tribunal. Aquele de vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Jesus não validou a conduta da mulher, mas desmantelou a hipocrisia dos seus acusadores. Ao dizer,
nem eu te condeno, vai e não peques mais, estabeleceu o padrão perfeito, uma graça que abraça a identidade da pessoa, combinada com uma verdade que não negocia o que está errado. Na história do dilúvio, há uma passagem que nos recorda como somos frágeis. Noé, depois de ter superado a maior crise da sua vida, embriaga-se e fica exposto e nu na sua tenda. O seu filho Cam entra, vê a vulnerabilidade do pai e sai correndo para divulgar, transformando a fraqueza numa fofoca familiar. No entanto, seus outros 2 filhos, Sem e Jafé, pegam o manto, caminham de costas para não ver a nudez de seu pai e o cobrem com respeito. Eles não justificaram a embriaguez de Noé, mas decidiram proteger sua dignidade enquanto ele se recuperava. Antes de abrir a boca para comentar a queda de alguém, deveríamos nos fazer 4 perguntas indispensáveis. Tô falando para ajudar a curar ou apenas para alimentar a curiosidade mórbida ao redor? Tô buscando a verdade completa ou só quero ter razão? Isso que vou dizer constrói uma ponte de restauração ou atira uma pedra de condenação? Com quem me pareço mais neste momento? Com o restaurador de vidas ou com o acusador de nossos irmãos? Muitas vezes, o dano original não começou conosco, mas se expande e se multiplica através de nossas palavras. Se Deus tivesse te avaliado apenas pela sua pior decisão, por aquele momento do qual você se envergonha e que ninguém mais conhece, hoje você não estaria aqui. Deus não te rejeitou, te buscou na sua escuridão, te confrontou com amor, te sustentou enquanto você tremia e te cobriu quando esteve exposto. Na próxima vez que vir alguém no chão, lembre-se de onde levantaram você. Certifique-se de que suas mãos estejam livres de pedras para que estejam totalmente disponíveis para oferecer restauração.